Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e vamos aqui para mais uma aula de Excel. Nessa aula a gente vai ver como construir esse painel que tem esse gráfico de termômetro e que não é um gráfico de termômetro qualquer, é um gráfico que vai sendo preenchido de acordo com os seus valores e que inclusive vai modificando de cor. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui nada preenchido, o meu gráfico de termômetro está vazio. Se eu coloco um determinado valor, por exemplo, 10.000, ele vai sendo preenchido automaticamente. Veja que ele começa com uma cor clarinha e quando ele atingir um valor igual ou superior a 40% do meu orçamento total, que foi definido aqui como 120.000, ele vai modificar de cor. Então, cheguei aqui 42%, veja que ele ficou um pouquinho mais escuro. Então, voltando e indo de novo para os 42%. E quando eu chegar nos meus 75%, ele também modifica de cor, porque ele chegou aqui no parâmetro de um gasto já elevado. Tá ok? Além disso, perceba que o meu painel tem outras informações, como o valor total já gasto, a média mensal e o orçamento restante. Vamos, então, ver na prática como construir este painel. E se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu like, o seu comentário e siga-nos nas redes sociais. Fique atento também, pois muito em breve teremos aí um super curso de Excel gratuito e com certificado. Vamos lá, então. Aqui eu já tenho o design da minha planilha pronta, mas sem nenhuma fórmula, sem nenhuma estrutura funcional. Então, vamos lá, vamos começar a entender aqui o básico primeiro. Nessa coluna total, obviamente, eu vou somar os valores que serão gastos aqui em cada um dos meses. Não tenho nenhum valor preenchido ali, logo, não tem nenhum valor sendo somado. Coloquei algum valor, automaticamente ele cai ali para o total. Beleza. A média, mesmo processo, vou fazer a média de todos esses valores. Só que veja que quando eu faço a média e não tenho nenhum valor preenchido, ele me dá um erro falando que não é possível dividir por zero. Então, a gente vai colocar aqui o se erro, ponto e vírgula, aspas duplas, para deixar ali em branco, caso nenhum valor tenha sido preenchido ainda. Beleza? Se você não se lembra do se erro, retome aí um pouquinho as nossas aulas. Eu vou ter também uma determinada meta. Vamos supor que a minha meta anual aqui seja de 120.000, que eu posso alterar ou não aí de acordo com a minha necessidade. O valor restante vai ser a meta menos o valor total. Ou seja, se eu gastei 10.000 aqui em janeiro, o meu valor restante passou a ser de 110.000, ok? E esse realizado, vou até colocar aqui um percentual na frente, eu quero descobrir o quanto percentualmente já foi gasto. Então, eu vou dividir o valor total pela meta. Tive ali que foi gasto 8%. Se na hora que você estiver fazendo não tiver aplicado o símbolo de percentual, porque ele estiver ali em geral, coloca aí para mim o símbolo percentual. Beleza. Bastante atenção. Agora, eu preciso gerar o meu gráfico, só que eu quero que esse gráfico tenha 3 cores diferentes de acordo com o resultado. Ou seja, enquanto eu tiver gasto menos do que 40%, ele vai ter uma cor. Quando eu tiver gasto entre 40% e 75%, ele vai ter outra cor. E acima de 75%, ele vai ter outra cor. Para a gente conseguir fazer isso, eu tenho que conseguir passar esse valor realizado para uma dessas 3 colunas de acordo com o meu resultado. Ou seja, aqui, por exemplo, que está 8%, deveria cair aqui na coluna baixa. Se tivesse um valor de 45%, deveria colocar esse valor aqui na coluna médio. E se tivesse um valor acima de 75%, deveria colocar esse valor aqui na célula do alto. Como que a gente pode fazer isso? É o mesmo raciocínio que a gente já fez para criar gráficos de colunas com cores diferentes, onde eu preciso colocar um se, que vai comparar o quê? Se o valor realizado for menor do que 40%, que é a minha regra aqui para a coluna baixo, isso significa que ele é um valor baixo. Logo, eu vou escrevê-lo aqui na minha célula baixa. Então, se D23 for menor que 40%, eu vou escrever esse valor de D23 aqui. E se não for? Se não for, esse valor não vai estar disponível nessa célula. Então, eu coloco aqui o não disp. Aplicando o símbolo percentual, ok. Se eu chegar a um determinado valor que ultrapasse ali os meus 40%,
por exemplo, chegando ali a 45%, 50%, ele tem que automaticamente cair nessa coluna médio. Como que eu vou fazer isso? Veja que eu tenho duas regras. Ele tem que ser maior ou igual a 40% e menor que 75%. Então, vou ter que abrir o se, abrir o i, que vai comparar o seguinte: se o valor realizado for maior ou igual a 40%, segunda regra, que é a regra do i, né? Se o valor realizado for menor do que 75%, fechei o parênteses do i. Se ele cair dentro deste intervalo, entre 40% e 75%, significa o quê? Que ele está no meu ponto médio, então eu vou escrever ele aqui. Caso contrário, não, ponto DISP, ele não vai estar disponível. Então, veja que quando o valor está entre 40% e 75%, ele cai aqui no médio. Se eu retirar um aqui, ele volta para o baixo, porque ele ficou abaixo de 40%. Tá legal? Mas quando eu superar ou igualar os 75%, ele tem que ficar caindo na minha coluna alto. Então, se o percentual realizado for maior ou igual a 75%, eu vou escrever ele aqui, ou seja, meu valor verdadeiro é o próprio valor realizado. Caso contrário, não DISP. Não DISP. Para que é esse não DISP mesmo? Para deixar ali sem nenhuma informação, para não ficar aparecendo valores vazios no meu gráfico. Beleza, aplicando aqui também o símbolo percentual, tenho ali as minhas três regras. Se tiver abaixo de 40%, ele cai no baixo. Se tiver 75% ou mais, ele cai no alto. E se tiver entre 40% e 75%, ele cai no médio. Ok? Agora, a gente vai gerar aqui um gráfico de colunas empilhadas. Então, clica aqui em Inserir, Colunas empilhadas. Gera ele em branco mesmo para a gente poder fazer as personalizações. Vamos adicionar as séries. Botão direito, Selecionar dados. Vamos adicionar essas três séries aqui. Cliquei em adicionar o nome da série baixo, cliquei na primeira série e o valor é o valor correspondente quando ele está abaixo ali dos 40%. Ok? Vamos adicionar a série médio. Adicionar o nome da série médio e o valor é o seu valor correspondente. Ok? E a terceira série, que é alto, seleciona aqui o nome da série alto, só para ficar bem padronizado, e o valor da série é o que estiver aqui na célula correspondente. Ok? Ok. Veja que, neste momento, ele só está mostrando aqui para mim o valor médio, nos 50%, mas se eu colocar aqui mais três valores, já apareceu aqui para mim agora no alto e já mudou de cor. Se fosse um valor baixo, já teria aqui uma outra cor. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai definir as cores para os três pontos. Quando for um valor baixo, eu vou querer que fique ali com um laranja mais claro. Então, selecionei aqui a minha coluna, formatar e vou indicar esse laranja aqui clarinho. Beleza. Quando for um valor médio, deixa eu acrescentar mais valores aqui para a gente visualizar. Quando for um valor médio, eu quero que ele fique num outro tom de laranja. Venho em formatar e vou definir este tom aqui intermediário. Se fosse aqui um valor de 90.000, apareceria ali um laranja mais escuro. Tá legal? A gente conseguiu definir as três cores. Beleza? Vou deixar aqui 10.000 só para a gente poder fazer os testes. Vamos fazer algumas outras personalizações. Eu vou retirar aqui as minhas linhas de grade. Botão direito, formatar série de dados. O seu espaçamento aqui pode deixar em 0%, porque eu quero que a minha coluna pegue ali a área toda do gráfico. Beleza. Essa legenda do eixo horizontal, posso retirá-la também. E os meus valores aqui, para eles não ficarem alterando de acordo com o tipo, ou seja, aqui está variando só até o 9%. Quando eu coloco mais um valor de 40.000 aqui, por exemplo, ele varia até o 45%. Para eu deixar isso fixo, botão direito, formatar eixo. O valor mínimo você vai colocar 0 e o valor máximo vai colocar 1. Por quê? 0% e o 1 inteiro é a mesma coisa que 100%. Beleza, que agora os meus valores ali serão fixos. Vamos retirar aqui também o meu contorno, ok? E vou ajustar um pouquinho aqui a largura desse gráfico. Vamos deixá-lo aqui. Eu não vou precisar também
desse eixo com o percentual. Vamos retirá-lo também. Beleza. Vamos ver o efeito aqui. Tenho 42% consumido, está num tom intermediário de laranja. Se eu coloco aqui mais 45.000, ele vai passar para um tom mais escuro e vai preenchendo ali automaticamente. Tá legal? Agora, eu vou pegar uma imagem que eu baixei da internet já com o meu termômetro. Vamos lá, inserir, ilustrações, imagem, e vou puxar aqui o termômetro. Beleza. E agora eu tenho que dar um jeito de fazer esse termômetro ficar aqui bem compreendido dentro dessa área da minha coluna. E como que a gente vai fazer isso? Pois esse termômetro ele tem um fundo branco, eu tenho que deixar esse fundo transparente aqui no centro. Para isso, seleciono o termômetro, tem a opção aqui no Excel que é bem legal, chamada Remover Plano de Fundo. Cliquei sobre ela. Aí ele me mostra o que ele detectou ali como plano de fundo, que é a minha área branca. E aí eu tenho essa opção aqui, olha, de marcar áreas para manter. Eu quero que ele remova só o centro do meu termômetro, mas o que está externo aqui, eu quero que ele mantenha branco. Por quê? Porque isso vai facilitar eu esconder áreas do meu gráfico que eu não quero que mostre, para que a minha coluna fique exatamente dentro do próprio termômetro. Então, eu vou começar a marcar as áreas externas aqui, que é para ele manter, ou seja, não remover o fundo. Você vai passando o seu mouse aí, ele vai detectando a área. Então, você pode ir rabiscando, que ele consegue ir detectando aquilo que você quer remover. Beleza. O que ele vai fazer aqui agora? Vai remover só a parte que está aqui rosada, ok? Clique em Manter alterações e veja que ele já colocou essa parte do meu termômetro transparente. E agora eu preciso fazer os ajustes para que a minha coluna, que está aqui abaixo do meu termômetro, ela fique com o comprimento do meu termômetro e vice-versa. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Vamos posicioná-lo um pouco mais para baixo. Para facilitar a simulação, vamos deixar aqui no 100%, para a gente ver qual que é exatamente o tamanho da minha coluna. Então, deixei aqui no 100%, que seria o meu valor preenchido por completo. E agora é um trabalho de ajuste de posicionar o termômetro certinho sobre o seu gráfico. Então, vou arrastar aqui direitinho, deixando a extremidade inferior encostada ali na própria coluna. Vamos ajustar aqui a largura também, mesmo processo. A parte superior aqui também. Beleza, agora eu tenho um termômetro. Se você achar, por exemplo, eu queria que ele tivesse um pouco mais largo, você alarga a sua coluna e vai fazendo o ajuste no termômetro do mesmo jeito. Então, aqui eu posso alargar um pouquinho, que eu consigo pegar a parte colorida do termômetro de maneira bastante interessante. Vamos ajustar. Não deixe esse espacinho em branco aqui para ele ficar bem certinho. Beleza, acho que ficou legal. Vamos começar a fazer os testes. Vou colocar de 10 em 10.000 aqui. 10.000, veja que está preenchido ali na parte de baixo bem pequenininho. Mais 10.000, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega acima de 40%, já muda a cor. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando passa ali dos 75%, ele já muda a cor novamente até conseguir chegar no meu 100%. Beleza? Esse valor que está aparecendo aqui em cima é uma caixinha de texto que a gente fez o quê? Coloquei uma caixa de texto em branco. Então, vou até apagar aqui. Eu tenho a caixinha de texto que está aqui em branco e eu falei que o valor que vai aparecer nela vai ser igual ao valor que tiver aqui no realizado. Então, apareceu ali o meu 100% e aí foi só uma questão de formatação. Vamos deixá-la aqui maior, com a fonte colorida ali da mesma cor que o restante aí do meu painel. Beleza, e à medida que eu vou alterando, ele vai alterando também o meu percentual. Tá legal? O mesmo processo aqui para o total. Eu quero trazer esse valor total para essa caixinha. Clico sobre ela, igual, clico na célula onde tem o total. Beleza. Quero fazer o mesmo para a média. Clico na caixinha da média, igual, clico no valor aqui da média. Beleza. E o mesmo para o orçamento restante. Cliquei sobre ele, igual, clico sobre o restante. Ok? Quero modificar um pouquinho aqui a formatação, posso selecionar eles, coloco ali a cor que eu quero, deixei aqui negrito,
e à medida que eu vou alterando os meus valores, automaticamente tudo que está no meu painel vai sendo alterado. Tá legal? Eu poderia ainda melhorar isso aqui colocando uma validação de dados para não deixar o orçamento estourar, poderia colocar aqui uma formatação condicional para poder colocar indicadores aqui de setas ainda nesses valores. Dá para deixar isso aqui de maneira mais interessante ainda. Mas o objetivo aqui foi mostrar como construir esse gráfico de termômetro com essa variação de cor de acordo com os meus resultados. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!